Seja a bênção. Quero basear a nossa fala, nossa reflexão no texto de Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 9. A palavra de Deus diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, estavam os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua semente darei esta terra. Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali passou para o monte a oriente de Betel e armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois continuou Abraão seu caminho, seguindo sempre para o sul. Senhor, fala-nos através da tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Seja uma bênção. Quando se fala em fé, certamente que nós encontramos várias figuras na Bíblia de pessoas que tiveram fé, que foram usadas pelo Senhor de forma extraordinária. Mas, sem dúvida alguma, que a figura que entra, que inaugura a história bíblica como exemplo de fé, é Abraão. Abraão entra na história bíblica no fim do capítulo 11, sendo ele um coadjuvante, filho de Terá, e a partir do capítulo 12, Abraão entra na história como um protagonista, filho de Terá, uma história de fé. Não era um homem perfeito, na verdade, tinha suas limitações, basta que você veja o capítulo 12 a partir do verso 10. Abraão com 75 anos, Sara tinha 10 anos menos que ele. Sara devia de ser muito sarada, porque o texto diz que ela era tão bonita, que ele combinou com a sua esposa, que ela não dissesse que era a esposa dele. Olha a fraqueza de Abraão. E a história diz que lá o faraó trouxe a mulher de Abraão, e depois descobriu que ela era esposa de Abraão, e ele ficou com medo. Pensa numa senhora de 65 anos, que causava suspiro no faraó. Abraão, portanto, era um homem de fé. E a sua história de fé começa aqui. Quando Deus o chama,
e disse para ele: seja uma bênção, ou e tu serás uma bênção. Eu fiquei pensando, enquanto li esse texto, também no episódio do capítulo 22, que é o ponto máximo de prova de fé de Abraão, Gênesis capítulo 22, quando o Senhor Deus dá um filho para Abraão com 100 anos, Sara com 90, o filho da promessa, Isaque. E o Senhor Deus diz assim: toma agora Isaque, teu filho, teu único filho, a quem amas, e vai e o oferece a mim em holocausto. Não fazia parte da cultura daquela época do povo de Deus sacrifício humano. Mas Deus estava provando Abraão. Aliás, o verso 1 do capítulo 22 inaugura com essa expressão: o Senhor estava provando Abraão. E ele vai, prepara a lenha, caminha 3 dias. Eu fico imaginando como é que deve ter sido aquela caminhada. Eu diria que a primeira marca é a obediência do filho, porque ele chega a colocar o menino sobre o altar, e na hora do desfecho, do golpe final, o Senhor proveu. O menino pergunta: meu pai, aqui está a lenha, aqui estão os objetos para o holocausto, mas onde está o cordeiro? E Abraão responde: Irvá Jiré, o Senhor proverá. O Senhor proverá, e de fato proveu. E eu ficava pensando nesse chamado de Abraão. Eu pensei da seguinte forma: se você soubesse o dia que você vai partir, que a sua história temporal vai chegar ao fim, e um dia antes, alguém lhe perguntasse assim: qual é o legado que você deixa? Legado é diferente de herança. Há pessoas que estão tão preocupadas em deixar herança e não atentam para o fato de que mais importante do que herança é o legado. Herança é aquilo que alguém deixa para nós. Legado é aquilo que alguém deixa em nós. Percebe a diferença? Legado é aquilo que tem forma, tem número, tem valor, patrimônio, carro. Aliás, eu conversava com alguém essa semana passada e a pessoa dizia assim: pois é, eu ainda nem morri, meu filho já chegou para mim e disse assim: pai, quando você morrer o carro é meu e outra coisa do meu irmão. Ele nem morreu, já está com a herança dividida. Isso é herança. Mas há algo mais importante do que herança, que é o legado. Herança, poucos podem deixar. Uma pessoa pobre, que às vezes sequer tem condições de comprar o caixão no qual ela vai ser sepultada. Isso é herança. Herança nem todo mundo pode, mas legado todo mundo pode. O homem rico pode deixar herança, mas não pode necessariamente deixar legado. O homem pobre pode não deixar herança, mas pode deixar um legado para a sua posteridade. É aquele filho que lembra do pai, disse: meu pai era um homem de palavra, era pobre, mas tinha palavra. Sabe o que é isso? Legado. Meu pai ou minha mãe, nós não podíamos comer carne todo dia, mas olha, o amor, o respeito que eles deixaram dentro de nós, isso não tem preço, chama-se legado, não é herança. Compreende? Então a pergunta que me veio à mente é: se eu soubesse um dia antes do epílogo da minha história temporal,
e alguém me perguntasse: o que é que você deixa? Isso é ser bênção. Porque ser bênção é, na verdade, no caso de Abraão, quando Deus disse para ele: você será uma bênção e tu serás uma bênção, tu serás uma bênção. Era algo que ia não apenas tendo Abraão como objeto de bênção, mas também um meio de bênção para outros. Nós vamos explicar isso mais adiante. Então, por isso, a minha fala aqui para as minhas queridas ovelhas, você que me ouve e vê pela internet, ali também naquela câmera, é o seguinte: seja bênção. O sentido da nossa vida, por favor, guardem isso, está na proporção do quanto a nossa vida foi canal através da qual vazou a graça de Deus para outras pessoas. Isso é ser bênção. Deus chamou Abraão com idade avançada. O verso de número 4 diz que Abraão tinha 75 anos. É verdade que depois desse momento ele viveu mais 100 anos, porque ele morreu 175 anos. Mas nós temos aqui uma palavra abençoadora para aqueles de nós que estão fazendo a seguinte canção macabra: para mim agora as coisas já passaram, agora é para os jovens. Pensa Deus chamando Abraão com 75 anos. Com 75 anos. Eu não sei você, mas a minha oração é que Deus não estanque de mim a capacidade de sonhar. E se Deus me abençoar com anos de vida, pode estar certo. Eu vou estar aqui com 80 anos e vou dizer assim: gente, tem um sonho de Deus para a igreja. E não vai ser para construir asilo, com quanto seja fantástico. Não é? Eu sonho de ter uma casa para recuperação de pessoas drogadas, porque há pessoas que precisam ser retiradas. Eu estive em São Paulo semana passada, fiquei estarrecido quando eu vi lá próximo a Cracolândia, pessoas degradadas pelas drogas, degradadas, homens, mulheres. Você olha para a pessoa, vê aquela pessoa esquálida, seca por causa das drogas. A pessoa precisa sair. Eu fico sonhando um dia, quem sabe algum empresário aí que tem uma casa, tem um sítio, que você não está usando. Olha, uma oportunidade de ter uma casa de recuperação. Então eu quero chegar aos 80 anos sonhando. Deus me livre de chegar aos 80 anos e na minha roda de conversa a gente ficar contando quantos comprimidos a gente toma durante o dia. Deus chamou Abraão com 75 anos. Deus chamou Abraão com um desafio grandioso. Grandioso. Aqui o texto nos dá a impressão de que Deus falou com Abraão na cidade de Harã, mas se nós formos a Atos capítulo 7, versículos 2 a 4, nós ouvimos lá, na fala de Estevão, que Deus apareceu a Abraão na sua terra antes de habitar em Harã. Ou seja, Deus falou com Abraão na Mesopotâmia, em Ur, e Deus o chamou para algo grandioso. Você sabe por quê? Um estudo da Universidade de Harvard tenta há vários anos estabelecer uma rota de peregrinação pelo Oriente Médio, trilhando a caminhada de Abraão desde a sua cidade natal até o local do seu sepulcro. Hoje, o caminho passa por territórios que vão da Turquia a Israel, mas naquele tempo, a rota de Ur
que estava no Iraque, até Canaã, mostra que a caminhada foi longa, tão longa que levou Terá, pai de Abraão, a parar na cidade de Harã. Uma cidade cerca de 950 quilômetros de Ur. E aí faz sentido quando a gente entende que eles param na cidade de Harã. Desafio gigantesco, mas Harã não era o ponto final de Abraão, era Canaã. Está aí o texto, versículo de número 5. E era tão gigantesco o desafio, irmãos, porque de Ur até Harã, 950 quilômetros. De Harã até Canaã, 859 quilômetros. Ou seja, de Ur até Canaã, quase 2.000 quilômetros. Que desafio! Que desafio! Mas Deus chamou Abraão para algo extraordinário. Isso é fantástico. Mas Deus chamou também Abraão, não só com idade avançada, não só com desafio gigantesco, mas o chamou para ser bênção. É o que está aí no versículo de número 2. E tu serás uma bênção. Através de Abraão, não só para ser bênção no seu tempo, para ser bênção na eternidade. Olha para mim, eu quero dizer a você que essa palavra de Deus, Abraão, me alcança. Eu sou abençoado por conta daquilo que Deus disse a Abraão. Eu vou mostrar para você. Você sabe por quê? Olha o que está na palavra de Deus, no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 8. Paulo olha para Abraão e diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Observe o que Paulo diz, ele está dizendo que Deus anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Que Evangelho foi esse que foi anunciado a Abraão? Através do qual o Senhor Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque foi a bênção maior de Jesus Cristo entrar na história, e foi uma promessa de Deus feita a Abraão. Então eu sou abençoado por isso. Quantos aqui são abençoados por isso? Quem aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, pode dizer assim: essa palavra de Deus dada ao velho Abraão me alcançou. Estão entendendo? E aí nós chegamos a essa palavra: seja bênção. Quero destacar 4 implicações inerentes ao texto. Ser bênção não é seletivo, não é para alguns, para todos. Seja bênção. Meu irmão querido, se você entender isso, queira Deus que o Espírito faça vazar, através dos lábios do pregador, labaredas na forma de palavras. Se você entender isso, você vai sair daqui pilhado para ser bênção. Para ser bênção liderando uma célula, para ser bênção no louvor. Coisa linda quando eu lhe vejo aqui, e os outros também, mas está vendo você cantar aqui, um jovem cantando assim, adorando ao Senhor. Como isso é lindo demais. Seja bênção. Quais são as implicações? E os outros também, obviamente. E também o pessoal da banda. E também de Libras. Quais são as implicações?
Comigo até aqui? 4 coisas importantíssimas que Abraão entendeu. E antes de assinalar essas 4 implicações que flutuam do texto, eu lhe conclamo, querido irmão, irmã. Repito, ser bênção não é seletivo, não é para alguns, é para todos. Você quer encontrar um sentido para a sua vida extraordinário, ímpar, seja bênção. Seja bênção. Seja bênção. Na sua carreira, na sua célula. Como eu desejo ver os líderes de células compreendendo que eles são chamados para serem bênçãos. Na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu negócio. Seja uma bênção. Mas há implicações, e eu vejo aqui no caso de Abraão. Em primeiro lugar, para ser bênção, há necessidade de obediência. Veja comigo, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. Claríssimo. Não foi uma ordem complexa que possibilitasse variadas interpretações. Sai da tua terra. Claro, objetivo, cristalino. Aí chegamos no versículo 4 e encontramos a resposta. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Deus mandou e ele obedeceu. E interessante que o Senhor Deus chama Abraão e diz assim: sai da tua terra, e mais adiante no versículo 1 diz: para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus chamou Abraão, não lhe deu um mapa, não lhe deu um GPS, não lhe deu uma direção, não lhe deu um endereço, não lhe deu uma localização, mas apenas disse: sai da tua terra, para uma terra que eu te mostrarei. Hebreus capítulo 11, verso 8, esclarece mais essa decisão. Olha o que diz a Bíblia. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Eu acho fascinante isto, porque isso tem a ver com dependência. A jornada naqueles dias, com todos os animais e tudo mais, deve ter levado muito tempo. Eu disse para você que de Harã até Canaã, 850 quilômetros. Se pegarmos a trajetória anterior de Ur, quase 2.000 quilômetros. Imagine, no lombo de um animal. Não deve ter sido muito veloz. E a imprecisão, repito, a imprecisão do endereço, ou seja, para um lugar que eu te mostrarei, é significativa. Você sabe por quê? Porque Abraão precisaria depender de Deus. Ele não soube que era Canaã até chegar lá. Deus disse: sai. E ele obedeceu. Você quer ser bênção? Aprenda a obedecer. Agora olha para mim. A natureza humana é inclinada à rebeldia. Veja uma criancinha pequena. Talvez aqui na sua casa você tenha lá a tomada e você põe a proteção. Se você mora num prédio, você põe tela, não é verdade? Por que faz isso?
Porque se você olhar para a criancinha e dizer assim, meu filho, minha filha, não suba na janela. Você tem de obedecer o papai e a mamãe. Mas há algo dentro da natureza da criança que a leva muitas vezes à desobediência. Aí você coloca a tela no prédio. A tela no prédio tem a ver com proteção, mas tem a ver também com a possibilidade da criança ser o quê? Rebelde. E você acha que com adulto é diferente? Você quer ser bênção? Aprenda a obedecer. Aprenda a obedecer nas coisas pequenas, para que você seja treinado na obediência a coisas grandes. É um princípio. E Deus não negocia este princípio. Você sabe por que é que Moisés não pisou na terra prometida? Por causa da desobediência. Você acha que Deus tem filhos prediletos? Não, o princípio é para todos. Ah, moço e moça que me ouvem aqui. A Bíblia é clara. Você vai constituir família? Constitua família com alguém que tema a Deus como você teme. Aliás, que tema mais a Deus do que você teme. Então, esse é o primeiro princípio. Estão comigo até aqui? Segundo, para ser bênção, há necessidade de confiança. Verso 1, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Para obedecê-lo, Abraão desistiu de tudo que era caro e precioso para ele no mundo. Ele abandonou o país, sai da tua terra, ele abandonou a casa, os amigos, e entrou em um caminho não experimentado, comprometendo-se com oportunidades desconhecidas. Ele não poderia ter feito tal sacrifício sem uma razão muito forte. Deus mandou. E quando Deus manda, aprendamos a obedecer. Por quê? Manda quem pode. Obedece o quê? Então essa é a segunda implicação. Você quer ser bênção? Aprenda obediência. E aprenda a confiança. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Ele cumpre. Muitas vezes, nós não vemos com os nossos olhos o cumprimento. Mas Ele cumpre no tempo. Quantos que hoje estão no Evangelho, servindo a Deus, porque o papai e a mamãe que já partiram para a glória, oraram, e as orações, como está em Apocalipse capítulo 5, elas enchem uma salva de ouro que está diante do trono de Deus, e aquela oração, daquele pai, daquela mãe, elas estão lá no trono de Deus, e no tempo Deus a cumpre. Então, em segundo lugar, para ser bênção, a necessidade de confiança. Estão comigo até aqui? Posso avançar para as duas últimas? Amém? Terceiro lugar, para ser bênção, há necessidade de renúncia. Eu ouvi uma frase muito interessante essa semana que diz assim, mais ou menos assim: estar no centro da vontade de Deus, na maioria das vezes, exige renúncia. Vou repetir. A gente usa alguns clichês, algumas afirmações, né? Não há lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus. É verdade. Mas
estar no centro da vontade de Deus, na maioria das vezes, exige renúncia. 3 coisas Abraão precisou renunciar. Em primeiro lugar, precisou renunciar os laços da nação. Sai da tua terra. Ele teve que cortar os laços do país. É natural para um homem amar sua terra natal, as cenas de seus primeiros anos e as primeiras impressões. O país de um homem torna-se santificado com o passar dos anos, por muitas associações ternas. O jovem pode deixar a sua terra natal com um pouco de pesar, mas para um velho de 75 anos, é como arrancar um forte apego do seu coração. E ter sido chamado para deixar seu país, não deve ter sido uma provação pequena para Abraão. Quando eu era jovem, uma época eu pensei, quero ir para o exterior. Quero ser pastor em outro país. Porque é próprio da juventude você se aventurar, ousar. Eu diria até mais do que se aventurar, é ousar, porque há pessoas que se aventuram, entram numa aventura sem pé nem cabeça. Mas quando a gente chega a alguma idade, hoje com 65 anos, você sabe para mim qual é a melhor casa do mundo? É a minha casa. Você sabe qual é a melhor cama do mundo? É a minha cama. Às vezes eu vou com Débora para um hotel, a gente vê aquele hotel, aquela cama, aquela coisa bonita, mas chega um dia, já lá no terceiro dia, eu não sei você, mas eu gosto do meu canto, do abraço da minha cama. Porque é natural da idade. Você sabe que a nossa filha, Sara, mora lá em Dallas. Entrou na fase própria, na juventude, para ousar. Deus a tem honrado, juntamente com seu esposo. Esperamos em tempo breve vê-los. Você perdeu a oportunidade de dar um encorajamento, dizer um amém aí. 3 anos que a gente não vê, não abraça. Nos falamos todos os dias. Mas é fase de ousar. Mas o que eu quero dizer é que para uma pessoa idosa, Abraão estava com 75 anos. Você viu isso na sua Bíblia? 75 anos. Mas ele teve de renunciar ao seu país. Eu disse que hoje eu não ousaria ir para um outro país, a menos que Deus chamasse. Porque se Ele chamar, chama quem pode, obedece quem tem juízo. Então ele precisou renunciar aos laços de nação. Você quer ser bênção? Mas há um segundo nível de renúncia. Abraão precisou renunciar aos laços de parentesco. Está aí no verso 1, Gênesis 12. Sai da tua terra, da tua parentela. Os relacionamentos naturais formam um forte vínculo de unidade e despertam um amor peculiar. Um homem deve ter uma afeição mais forte por sua própria carne e sangue do que pelo resto da raça humana, é claro. Eu amo mais a minha família do que eu amo os irmãos. Claro. Não quer dizer que nós não amemos irmãos. Claro que amamos. Mas o vínculo de sangue faz com que, naturalmente, nós amemos mais a nossa carne. Sim ou não? E Abraão foi chamado. E ele se apega, a pessoa se apega afetuosamente àqueles que formam
os guardiões da sua infância. Esses são os mais sagrados laços naturais, e cortá-los atinge as fontes mais profundas da emoção humana. Abraão foi chamado para fazer esse sacrifício no momento em que mais o pudesse sentir, na idade avançada. Sai da tua terra, vínculo nacional, parentela, vínculo de parentesco. Mas também ele foi chamado a renunciar os laços de casa e da casa de teu pai. O chamado de Deus é tão claro, é tão específico: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Olha para mim, querido, você quer ser bênção? Em algum momento você vai precisar renunciar. Eu não estou dizendo que você tem que deixar sua família embora, nada disso. O que está especificado aqui tinha a ver com a realidade de Abraão, para que ninguém saia daqui vivendo um casamento péssimo e diz assim: pastor falou lá, então mulher, estou deixando você porque a Bíblia diz que eu tenho que deixar minha mulher. De jeito nenhum. Porque tem aqueles que interpretam de acordo com seu interesse maquiavélico. Não é? Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Porque tem gente que interpreta a Bíblia de forma errada, né? Eu já ouvi a história, né? Um colega pastor me contou a história de que ele passou lá no shopping e viu um menino, membro da sua igreja, se deliciando com as revistas, na época em que tinha revista, né? Se deliciando com as revistas de nudez, tal. Aí o pastor chegou perto do membro da sua igreja, o menino, disse: meu filho, o que você está fazendo? Olha a coisa, ele citou a Bíblia, disse assim: pastor, a Bíblia diz para provar tudo e reter só o bem. Fala sério. Né? Então tem gente que torce. Da casa de teu pai. Preste bem atenção. Isso é mais estreito do que parentesco, significa todas as coisas queridas e preciosas que formam o nosso círculo doméstico ou estão mais próximas do nosso coração. O homem tem uma espécie de crença instintiva em um lar, algum local sagrado onde pode encontrar descanso e conforto e estar seguro de invasões. Lá, ele tem um santuário. Romper os laços do lar com a perspectiva de alguma vantagem suficiente em outro lugar pode ser justificado como um chamado ao dever ou devoção a algum princípio elevado. E assim, o ato em si é um verdadeiro sacrifício. Abraão não tinha motivos naturais para deixar a sua casa. No entanto, ao decidir-se por isso, ele deve ter sentido as dores que a natureza provoca. Eu não acredito que tenha sido fácil para Abraão, como não foi fácil quando Deus disse: toma agora o teu filho. Eu acredito que não deva ter sido fácil. Deve ter sido muito difícil. Mas pela obediência dele, a promessa de Deus, Jesus entra na história. Por fim, eu falei aqui que para ser bênção, vamos ver se vocês guardaram, a necessidade de obediência, em segundo lugar, necessidade de confiança, em terceiro lugar, necessidade de, e em quarto lugar, a necessidade de correr risco. Correr risco. Quem não gosta de correr risco, não vai viver coisas excepcionais. Não vai.
Onde é que a gente vê isso? No verso 6, nós lemos assim: passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Entenda uma coisa, qualquer viagem naquele tempo implicava necessariamente correr risco. Necessariamente. Muitos povos nômades circulavam pela região, saqueavam as caravanas, matavam, violentavam as mulheres, levavam as crianças cativas para serem vendidas como escravos. Qualquer viagem, num percurso mínimo, trazia risco. Agora pense em Abraão, numa trajetória de quase 2.000 quilômetros. E aqui, se considerarmos saindo de Harã, 859 quilômetros, ele saindo com as bênçãos que Deus havia acrescentado à sua vida. Versículo 5, todos os bens que havia adquirido e as almas que lhe acresceram em Harã. Mas ele foi, correu risco. Abraão não sabia para onde ia, mas sabia com quem ia. Abraão não sabia o que vinha pela frente, mas conhecia quem estava à sua frente. E isso faz toda a diferença. Você quer ser bênção? Você às vezes precisa correr risco. Muitas vezes precisa correr risco. Os grandes empresários, em algum momento das suas vidas, ficaram no limite, na tensão. Vou por aqui ou por ali. Se eu for por aqui, eu perco muito. Se eu for por ali, eu ganho muito. Aí ele pesa. Vale a pena o risco? Às vezes, toma a decisão de ir pelo lugar errado e perde tudo. Mas quando ele toma a decisão, a partir de vários pressupostos que foram agregados à sua vida, ele corre o risco e essa decisão o projeta para um lugar de destaque. Seja benção. Quantos entenderam a palavra dessa manhã? Entendeu ou não? Se não entendeu, eu prego tudo outra vez. Se você fosse muito amoroso, diria assim um amém. Mas para você não ser um mentiroso, então não diga amém. Ser bênção, ser bênção. Essa é a palavra. Quero convidar, irmão, para nós orarmos nesse momento.